Salve, salve galera! Estamos aqui para a nossa terceira videoaula sobre citologia e nessa terceira videoaula estarei tratando sobre os transportes celulares. Temos basicamente dois tipos de transporte, um que não gasta energia, chamado transporte passivo, e o transporte ativo, que vai gastar energia. Tá? Então, o transporte passivo, eu vou ter aí no caso transporte passivo a difusão passiva, ou difusão simples, né? Onde as substâncias geralmente vão atravessar aí através de poros, né, para manter aí a distribuição uniforme do soluto dentro da célula, ou do meio interno do meio externo. E com esse caso dessa passagem aí desses solutos, substâncias aí não vai ter consumo de energia, e geralmente vai ocorrer a favor do gradiente aí no transporte, nessa difusão passiva. Então aqui eu tenho um exemplo, né? Tenho maior quantidade aí do lado de dentro de soluto. O que acontece com esse soluto? Ele tende, né, a atravessar a favor do gradiente, da onde tem mais para onde tem menos, sem gasto de energia através desses poros, né, dessas permeases aqui formadas por algumas proteínas. Porém, algumas substâncias como a glicose, a galactose e alguns aminoácidos têm um diâmetro muito grande, né? O que impede que elas atravessem através desses poros formados por essas proteínas. Nesses casos vai ter uma difusão um pouquinho diferente, chamada difusão facilitada, que vai ocorrer aí através de proteínas carregadoras. Essas proteínas vão pegar essas substâncias de um lado e atravessar ela, né, através dessa membrana celular, também sem ter gasto de energia. Então, difusão facilitada. Nesse caso aqui, não tem aqueles poros que teve na difusão simples, né? Tinha um canal aberto na membrana por onde a substância passava. Aqui a substância é maior, ela tem um diâmetro maior aí, superior a 8 angstroms, o que impede que ela atravesse, né, naqueles poros, e ela vai ter a necessidade de ser carregada pelas essas proteínas carregadoras. Então, na difusão facilitada tem a ação aí das proteínas carregadoras, transportando essas substâncias aí, né, processo passivo também, sem gasto de energia. O outro tipo de transporte passivo é a osmose. Nesse caso aqui, quem vai atravessar a membrana é o solvente, né, o principal solvente das maiores, da maioria das células, de toda a célula, né, que a gente conhece, é a água. Então, esse solvente vai atravessar aí por osmose, né, da onde tem mais, para onde tem menos, em relação aí à quantidade de soluto, né? Então, vamos ver como que acontece isso aí. Numa solução hipertônica, eu vou ter a hemólise da célula. Na solução hipotônica, eu vou ter a crenação da célula. Então, o que acontece aqui, né, eu tenho aqui os dois exemplos. Solução hipotônica, o que acontece na solução hipotônica? A água, eu vou ter mais água do que soluto, né? Eu vou ter mais água. O que acontece? Vai ter a entrada de água, né? Um pouquinho mais de sais minerais e açúcares dentro da célula. Essa água tende a entrar, né, mantendo a célula turva. Já na solução hipertônica, né, que eu vou ter mais sais minerais ou açúcares do lado de fora da célula, o que acontece? A célula vai perder água, né? A água vai sair da célula, né, fazendo o que nós chamamos aí de plasmólise, né, que é a perca de água dessa célula. Se a célula voltar a se encher de água novamente, vai acontecer esse processo chamado de deplasmólise. Na plasmólise, na célula vegetal, geralmente acontece aqui, ó, a membrana celular acaba se desligando, se separando da parede celular. Esse processo osmótico aqui é bem fácil da gente ver aí quando a gente vai se alimentar daquela salada de alface ou de almeirão. Ela tá bonitinha ali no prato, tranquilo. Quando você joga o sal mineral, o sal de cozinha sobre ela, logo ela murcha tudo. Por quê? O que acontece? Eu vou ter uma maior concentração de soluto do lado de fora da célula, e esse soluto, né, vai atrair a água, né, que vai passar, então, para tentar manter esse gradiente osmótico aí igual. E a célula acaba murchando porque ela perde água. Esse processo da célula murchar, perder água, é chamado de plasmólise.
Então, o transporte ativo nada mais é do que a passagem de uma substância de um lugar menos concentrado, né, para um lugar mais concentrado contra o gradiente, que vai ocorrer com gasto de energia. Então, o transporte ativo aqui é o inverso do transporte passivo. Vai ocorrer contra o gradiente, e para acontecer isso contra o gradiente vai ter que ter o gasto de energia. Imagina você descendo uma escada. Você desce facinho, né? O transporte ali é facilitado. Imagina você pegar um tambor e jogar na escada para baixo, ele vai descer normalmente. Agora, esse tambor, para subir, você vai ter que gastar energia. Então, mesma coisa aí, transporte ativo, né? Contra o gradiente, contra a gravidade, gastando energia. Eu tenho dois tipos básicos aí de transporte ativo, né? Além do transporte de apenas de substâncias, moléculas pequenas, eu posso também ter um englobamento aí de partículas grandes com a formação de pseudópodos. Por exemplo, um protozoário vai se alimentar de uma bactéria ou de um outro protozoário, uma substância sólida. O que acontece? Ele vai vir com os pseudópodes, vai englobar aquela partícula, vai formar uma vesícula, aquela substância toda envolta por membrana celular, né, formando aí uma vesícula dentro da célula. Então, esse processo aí é chamado de fagocitose. Eu também tenho outro processo, né, chamado de pinocitose. No caso da pinocitose, a célula vai estar englobando grande quantidade de partículas líquidas, formando assim um vacúolo cheio de líquido, né? Então, muitas células exibem esse fenômeno, como os macrófagos e as células dos capilares sanguíneos, que fazem esse processo chamado de pinocitose. Então, aqui, né, eu tenho a partícula sólida sendo englobada e aqui a partícula líquida sendo englobada, processo de fagocitose e pinocitose. Depois que acontece isso, forma-se aí um fagossomo, a vesícula, né, que vai fazer a digestão dessas substâncias, e o que sobra, né, desse vacúolo, dentro desse vacúolo, forma um corpo residual, e esses resíduos vão ser jogados para fora da célula, um processo inverso, chamado de plasmólise ou exocitose. Então, entrada de substâncias, quando entra grande quantidade, através de vesículas de líquido, eu chamo de pinocitose. Quando entra grande quantidade de substâncias sólidas, formando também vesículas, chamo fagocitose. E quando a célula excreta o que não serve para ela, ou substâncias mesmo que vão agir fora da célula, esse processo é chamado de exocitose. Né? E no caso, substâncias que não servem, excretas, plasmocitose. Então, eu tenho outro tipo de transporte ativo, que é a nossa bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio é um tipo de transporte onde os íons de sódio, né, que é o Na+, e íons de potássio, que é o Q+, tem que atravessar a membrana contra o gradiente de concentração. Nesse caso, então, vai ter também aí gasto de energia. Geralmente encontramos aí concentrações diferentes dentro e fora da célula para o sódio e para o potássio. E essas gradientes acabam indo aí por transporte passivo, né? Tentar manter aquele gradiente todo igualzinho, bonitinho. Então tende a sair da onde tem mais para onde tem menos. Só que se isso acontecer, a célula acaba morrendo, né? A célula acaba parando de funcionar. Então entra em função, aí, em atividade, a bomba de sódio e potássio. Então aqui eu tenho essa bomba de sódio e potássio. O que acontece? Eu tenho maior quantidade de potássio dentro da célula e maior quantidade de sódio fora. A tendência é de que o potássio saia da célula e o sódio entre na célula. Só que se isso ficar tudo igual, potássio e sódio dentro e fora da célula, ela para de funcionar. Então a célula perdeu aí uma molécula de potássio ou de sódio, né, de potássio, que é o azulzinho. O que acontece? Ela vai gastar energia e jogar essa molécula para dentro. E entrou aqui molécula de sódio, né? O que ela faz? Vai pegar 3 moléculas e jogar para fora para manter aí o gradiente de concentração adequado, para a célula não morrer. Com isso, eu tenho aí o gasto de energia, processo chamado de ATPase, né? Onde eu vou pegar um ATP e ele vai ser gasto formando ADP e fósforo inorgânico. Então,
Junto esses dois processos aí, recebe o nome de bomba de sódio e potássio. Todo esse mecanismo de transporte ativo e que mantém tais distribuições iônicas é de suma importância para a célula, principalmente aí no caso da transmissão dos impulsos nervosos através das células. Então, a bomba de sódio e potássio é de suma importância para manter esse diferencial aí, né, manter o que nós chamamos de célula polarizada, né, para que aconteça o transporte de impulsos nervosos. Quando esse impulso atravessa pela célula, a célula acaba ficando mais ou menos com a mesma quantidade de íons dentro e fora, e aí entra em ação a bomba de sódio e potássio para fazer a célula se polarizar novamente, possibilitando o transporte de novos impulsos nervosos. Tudo bem, essa foi a nossa terceira videoaula, né? Espero que tenha servido para vocês, que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o joinha e compartilhar com seus amigos nas redes sociais e se inscrever no nosso canal, se você ainda não se inscreveu. Um abraço e até a nossa próxima videoaula.